Olá, sejam bem-vindos. Hoje, conforme conversamos previamente, irei descrever a vocês um passo a passo, né, de como fazemos o prontuário no ambulatório de ginecologia. Este modelo de prontuário, ele é uma sugestão, mas que deve ser acatada durante o ambulatório. Ele é dirigido especialmente à especialidade de ginecologia, então ele não tem tanto valor se formos aplicá-lo a outras especialidades. Então nós vamos iniciar na primeira linha com a descrição do nome da paciente, nome hipotético aqui XYZ, a idade da paciente, o estado civil dela e, em especial, algum detalhe sobre a vida sexual, se tem vida sexual ativa, se não tem vida sexual ativa, né? Se tem um parceiro, se tem múltiplos parceiros. Então essa informação é bastante importante, inclusive mais relevante até do que o estado civil no nosso caso. Na sequência nós vamos usar, né, aquele modelo GESTA-PARA para descrever a paridade da paciente, aquele modelinho com as letras G, P, C, A e E, que significam gravidezes, partos vaginais, cesarianas, abortamentos e gravidezes ectópicas. Reparem, né, que como eu coloquei no exemplo hipotético G2, P2, a conta já fecha, eu não preciso escrever aqui, por exemplo, C0, A0, E0, tá? São informações redundantes, desnecessárias ao caso. O objetivo é sempre manter o prontuário conciso e direto ao ponto, com o máximo de informações que sejam relevantes, então isso pode ser retirado do prontuário. Na sequência, a gente sempre vai usar a sigla DUN, que quer dizer data da última menstruação. Então, no exemplo hipotético, no dia 2 de fevereiro de 2026. De preferência, a gente puder colocar alguma informação adicional sobre o ciclo menstrual da paciente, né? Então, anotar lá, por exemplo, no caso ciclos regulares, a duração média do ciclo, a duração média de fluxo. Lembrando a vocês que ciclo menstrual é a data do primeiro dia do fluxo atual até o primeiro dia do próximo fluxo, enquanto que o fluxo por si quer dizer os dias em que a paciente está sangrando, do primeiro dia do fluxo até o dia em que o fluxo menstrual para. Na sequência, nós vamos usar a sigla MAC, quer dizer método anticoncepcional. Coloquei aqui, por exemplo, o Tamisa 30, né? O Tamisa 30, se eu puder colocar informações adicionais, por exemplo, que ele é composto lá de etinil estradiol com gestodeno, né? É uma informação extra bem relevante, tá? Mas se eu não tiver, tudo bem a gente usar o nome comercial aqui para método anticoncepcional. Quando a gente for então agora falar, né, das comorbidades, então para cada hashtag agora que eu vou incluir no meu prontuário, eu vou colocar do lado uma comorbidade que o paciente está tratando e na sequência os medicamentos que ela usa para cada uma das condições, né? Então, no caso, eu coloquei aqui o exemplo de hipertensão no uso de enalapril. O paciente não soube me informar a posologia, eu deixo em branco. Mas aqui, por exemplo, no caso de diabetes mellitus tipo 2, ela me informa que usa metformina de 500 mg 1 por dia. E ela também me informa que ela tem hipotireoidismo, trata com levotiroxina 50 microgramas com um comprimido pela manhã. Esse outro campo, né, ele só é necessário caso o paciente esteja utilizando medicamentos ou suplementos ou outras substâncias que a gente não consiga enquadrar, né, nas comorbidades. Então, no caso, o paciente está usando suplemento de vitamina B, né, não consegui incluir ela como uma comorbidade, vou relatar ela aqui então em uso de. Caso não tenha nenhuma medicação, nenhum suplemento que a gente não tenha enquadrado previamente, não é necessário, né, esse campo pode ser excluído do prontuário. Na sequência, a gente vai descrever, né, histórico prévio cirúrgico da paciente. Aqui um ênfase especial nas cirurgias que forem pélvicas, abdominais ou vaginais, certo? Porém, pode ser utilizado para descrever outras cirurgias. Na sequência, um campo para descrição de alergias, histórico prévio de alergias ou reações medicamentosas. Então vejam aqui que no caso a nossa paciente XYZ negou alergias a medicamentos, porém ela descreveu, né, uma reação extrapiramidal à metoclopramida, algo que é bastante comum, então eu vou descrever aqui no meu prontuário. Na sequência, há um campo especial para o tabagismo, tá?
Eu vou descrever então no caso a nossa paciente XYZ, ela é ex-tabagista. Vou colocar aqui entre parênteses o tempo que ela parou, né? Ela parou há 4 anos. Eu vou colocar uma estimativa de quanto tempo ela fumou, né? Tentando utilizar aquele esquema de anos maço. Então eu acabei determinando que ela foi tabagista, né? Por 5 anos. Ao longo desses 5 anos ela fumou 20 cigarros por dia, né? O que me determina então uma conta de 5 anos maço. Caso não seja possível fazer essa determinação, pode usar um descritor, né? Por exemplo, o paciente fumou 20 cigarros aproximadamente por dia ao longo de 5 anos, tá? Por exemplo. Caso a nossa paciente não seja tabagista, a gente vai trocar, né, essa informação ativamente por nega-tabagismo. E aí eu peço a vocês que sempre coloquem a negativa, né? Já que a natureza do trabalho do ginecologista exige que com frequência ele prescreva medicamentos que aumentam o risco, né, de eventos tromboembólicos, e qualquer fator de risco adicional é importante que estejamos plenamente cientes desses fatores de risco, como o tabagismo é um deles, né? Mesmo que o paciente conte para nós que nunca fumou, a gente escreve, caso a gente precise revisar o prontuário em algum momento, essa informação. Ela está me falando, olha, eu perguntei para ela aquele dia, ela contou para mim que não fuma. Se essa informação estiver omitida, de repente pode gerar alguma dúvida, né? Se foi perguntado ativamente sobre tabagismo, já que é bastante comum que as pessoas não nos contem voluntariamente sobre isso e sobre outras formas de adição, né? O próximo tópico, né, é sobre eventos tromboembólicos, né, tromboembolismo venoso em especial. Então a nossa paciente XYZ, ela mesma nunca teve nenhuma história prévia de tromboembolismo venoso, porém ela relata, né, que um familiar de 1º grau apresentou um episódio de TVP após uma cirurgia ortopédica. Então eu relato. Caso não houvesse nenhuma história positiva, eu descreveria aqui, né, nega história prévia ou familiar de tromboembolismo venoso. Na sequência, a gente vai deixar um campinho para relatos de história familiar, né? Então, um ênfase especial aqui nas neoplasias, em especial as neoplasias de mama, colo do útero, corpo do útero e de ovários, né? O mais importante é óbvio, que que influencia mais no risco da paciente XYZ, como de qualquer outro paciente, são histórias familiares de 1º grau, perfeito. De familiares de 2º grau, acaba sendo interessante o relato, caso nós observemos que a doença se repete em múltiplos familiares, por exemplo, múltiplas primas, tias acometidas de câncer de mama, né? No caso, a paciente XYZ nos conta então que a mãe teve um câncer de mama, foi diagnosticado aos 52 anos. Eu posso também ao lado relatar outras histórias, não necessariamente de neoplasias, por exemplo, a irmã, né? Irmã com diabetes mellitus tipo 2, né? Pai com hipertensão arterial sistêmica, por exemplo. Né? O próximo tópico, então, eu deixo esse espaço no finalzinho do cabeçalho do prontuário, para relatar aqueles exames que forem exames que eu preciso repetir com alguma frequência, exames para rastreamento de doenças. No caso da nossa paciente, né, a XYZ, como ela tem 36 anos, por hora o único rastreamento, né, na nossa área de ginecologia recomendado para ela é o exame de rastreamento para câncer de colo do útero. No nosso caso, no nosso ambulatório, como nós ainda estamos realizando o rastreamento com citologia cervical, então eu vou usar a sigla CO, né, de citologia oncótica. Eu vou descrever a data em que o exame foi coletado, né, então ela me trouxe um exame que foi realizado no dia 3 de maio de 2025, certo? E para esse exame em específico, as informações importantes de nós relatarmos sobre a amostragem. Então, se todos os epitélios, né, do colo uterino foram amostrados naquele exame, no caso, então, ela traz um exame para mim que foram observados os epitélios escamoso, o epitélio glandular e o epitélio metaplásico do colo. Então, eu vou resumir isso como amostra satisfatória.
Não confundam com o que vem no laudo do patologista. Quando o patologista escreve que a amostra foi satisfatória, ele está se referindo à lâmina não apresentar artefatos que tenham impedido ou dificultado a sua avaliação, como por exemplo a presença de múltiplas bactérias, ou hemácias, ou leucócitos. Tá? Para os ginecologistas, a satisfatoriedade da amostra ela também se refere à amostragem de todos os epitélios. Lembrando que se a paciente estiver em período de pós-menopausa, apenas o epitélio escamoso é o normal. Vamos descrever também o resultado do exame, né? Que é basicamente negativo para neoplasias, ou se houver alterações, elas devem ser descritas aqui. Então ela traz para a gente, né, um exame que tem uma amostra satisfatória e foi observada uma lesão intraepitelial de baixo grau, né, no caso um NIC 1. Vou descrever, né, a alteração. Caso hajam informações adicionais, como por exemplo presença de cândida ou inflamação, eu vou descrever aqui ao lado. Perfeito? No caso da nossa paciente XYZ, ela não tem idade de outros rastreamentos ainda, mas se estivesse um pouco mais velha, vamos supor aqui acima dos 50 anos, eu também incluiria, né, a sigla MMG, que se refere à mamografia, né, lembrando de incluir a data, em especial a classificação BIRADS, né, sempre importante descrever a classificação BIRADS, por exemplo aqui o BIRADS 2, né. E, entre parênteses, vamos descrever qual foi o achado que motivou aquela classificação BIRADS. Então, nesse caso hipotético, vamos imaginar aqui que foram calcificações benignas, bilaterais. Né? O único BIRADS que não necessita desse complemento é o BIRADS 1, porque BIRADS 1 quer dizer que o exame não apresenta achados. Né? Por que eu coloco esses exames, que são exames de rastreamento, aqui no cabeçalho, né? A gente começa por ele e não no objetivo. Como nós utilizamos um prontuário que não tem muitos recursos de pesquisa, né? Você não tem um campo específico para resultados de exames. Na verdade, até existe no nosso prontuário, mas esse registro ele precisa ser alimentado de forma manual. E normalmente as pessoas, né, os profissionais, acabam não colocando os exames ali. Então o objetivo, né, de relatar os exames de rastreamento no final do cabeçalho é muito simples. Eu não quero ter que gastar tempo procurando no prontuário essa informação. Né? Vamos pensar, lá terminou a consulta, tudo foi realizado, e aí eu vou então checar, né, se o exame preventivo de câncer de colo do útero ele está atualizado, né? Não tem essa informação, o paciente não sabe me contar. Como o nosso prontuário ele não tem um campo específico para esses relatos, a gente teria que voltar, né, até encontrar onde foi realizado. Então o objetivo aqui, quando eu termino de descrever o meu cabeçalho, eu já sei, né, como ela tinha uma alteração de NIC1, eu vou precisar fazer segmento semestral com exame preventivo Papa Nicolau para essa paciente, né? Então eu não vou ter que ficar voltando atrás e procurando essa informação, ela está bem clara para mim, eu já sei automaticamente quando que eu preciso repetir o exame, perfeito? Então no caso hipotético da nossa paciente aos 36 anos, o único rastreamento que ela vai fazer é esse. Vamos supor, pessoal, que haja a disponibilidade já no prontuário, no ambulatório, não mais da citologia cervical, né, mas sim do rastreamento com captura híbrida de HPV, então a gente simplesmente substituiria isso aqui, né, colocaríamos lá a captura de HPV, a data em que ele foi realizado, por exemplo, né, maio de 2024, né, e a amostra ela foi negativa para HPV, né, a gente já sabe, dependendo do país onde você estiver, aqui no caso do Brasil, repetiríamos em 5 anos, né? Dependendo do local, em 3 anos, perfeito? No nosso caso, como nós não temos, a gente vai usar sempre o registro de citologia cervical, perfeito? Se a gente tiver uma paciente com mais idade, vamos supor que a nossa paciente XYZ ela tenha 66 anos, essa paciente ela já está em período de pós-menopausa, então eu vou registrar aqui na data da última menstruação pós-menopausa. Né? Vou colocar de preferência
a data, né? Se ela contar para mim, aproximadamente eu parei de ter fluxo menstrual há 10 anos, né? Nós estamos em 2026, então vou registrar lá aproximadamente 2016, né? Nesse caso, como é uma paciente pós-menopausa, eu não preciso mais me preocupar com anticoncepção, então eu vou trocar aquela sigla MAC por TH, quer dizer, terapia hormonal. E aí eu vou colocar do lado se ela já realizou, né? Se ela nunca realizou, perfeito. Caso ela ainda esteja usando, eu vou colocar, né, o nome do medicamento. Vamos pensar que ela está usando então aqui o System Conte, né? E é interessante sempre a gente registrar por quanto tempo ela usou, se ela já parou, há quanto tempo ela usa. Então vamos pensar aqui que ela usou o System Conte os primeiros 5 anos, né, do pós-menopausa dela, aproximadamente de 2016 até 2021, certo? Informação bem concisa, bem clara. Sobre a mamografia, né? Então, no caso da nossa paciente hipotética, agora a mamografia que ela realizou, a última para rastreamento de câncer foi, vamos pensar aqui em janeiro de 2026, né? Então, só teve achados benignos. No geral, eu também procuro incluir do ladinho dessa informação o risco calculado para câncer de mama. Eu costumo utilizar, né, o site do Instituto Nacional do Câncer norte-americano. Lá eles têm um modelo que é o modelo de Gale, no qual a gente responde, né, algumas perguntas dentro de um questionário. Ele vai contar para nós qual é o risco calculado para câncer de mama em 5 anos e o risco cumulativo, que é normalmente da idade atual da paciente até os seus 90 anos. Então eu fiz o cálculo, vamos supor aqui, né, eu vou colocar lá risco de CA de mama em 5 anos de 0,5%. E o risco cumulativo ele é de 8%, né? Certo? Essa informação é importante, pessoal, para a gente ajudar a definir junto com a nossa paciente que estratégia nós vamos utilizar para o rastreamento de câncer de mama. Pois bem, terminado essa parte, até aqui tudo que a gente fez foi registrar o cabeçalho. Se vocês perceberem, a gente está falando, né, de identificação, a gente está falando de paridade, a gente está falando basicamente nesse tópico sobre antecedentes gineco-obstétricos, né? Eu acabei não incluindo aqui no prontuário, mas caso haja antecedentes gineco-obstétricos importantes, né, a gente abre um campo para relatá-los, por exemplo, aqui embaixo do histórico cirúrgico. Então vamos supor que a nossa paciente XYZ, ela teve 2 partos normais, né, 2 partos vaginais. Ambos os partos foram de fetos que pesaram mais de 4 quilos, né? Algo que tem bastante importância quando eu vou considerar, por exemplo, o risco da minha paciente ter incontinência urinária no pós-menopausa. Então eu vou anotar lá, ó, histórico de nascimento de 2 fetos macrossômicos, né? Da mesma forma eu poderia incluir aqui a realização de episiotomia, emergências obstétricas ou intercorrências obstétricas, né? Vamos pensar que, por exemplo, uma paciente hipertensa, vamos supor que na história dela, das 2 gravidezes, ela teve pré-eclâmpsia, então vou relatar, né, história de pré-eclâmpsia durante as 2 gestações ou em uma das gestações. Tudo que for histórico prévio gineco-obstétrico relevante eu vou colocar. Caso não haja nada relevante na história, tudo bem que eu omita esse detalhe se não for positivo. Perfeito? Na sequência, então agora nós vamos abrir mais uma hashtag com a letra S. Esse S é de subjetivo. Subjetivo na anamnese tradicional seria o equivalente à queixa principal e à história mórbida atual. Então, se for uma primeira consulta, no S eu vou relatar justamente isso, a queixa principal e a história mórbida atual. Vamos pensar que essa senhora XYZ, né, ela veio encaminhada a nós porque ela está justamente com incontinência urinária, né? Então, vou colocar aqui, vou começar, né, o meu S por caminhada da unidade básica de saúde por incontinência urinária. Na sequência, eu vou descrever então a história mórbida atual. Então, o paciente XYZ me conta, né, que iniciou com sintomas de incontinência
há aproximadamente 2 anos, notando perdas urinárias moderadas nos últimos 5 anos, né? Ou ainda melhor, em vez de colocar nos últimos 5 anos, posso relatar, né, até a data a partir de 2021. Vou escrever as circunstâncias, né, na qual ela perde urina. Então, ela relata perda urinária aos pequenos esforços, como tossir, espirrar e dar risada. Vou anotar que ela relata também, né? Além disso, relata nictúria, né? A perda urinária ao longo da noite, levanta múltiplas vezes, mais de 3 vezes à noite para urinar, polaciúria, e disúria, por exemplo, tá? Então aqui, pessoal, o OS, se for uma primeira consulta, eu vou começar pela queixa principal. Como é um ambulatório de especialidade, no geral, a gente vai ter um motivo de encaminhamento da unidade, e aí depois, né, eu vou destrinchar a queixa. O que nós vamos perguntar para cada queixa, é óbvio, depende da natureza dessa queixa, né? No geral, eu vou colocar dessa forma. Vamos pensar que é um paciente que está retornando, a paciente XYZ não é mais a primeira consulta, ela está retornando para nós hoje, né? Então eu vou, no geral, começar o meu S contextualizando por que a paciente está aqui, né? Então eu vou anotar lá, paciente em acompanhamento ambulatorial desde 2021 por incontinência urinária. A gente já fez o diagnóstico previamente na incontinência urinária de esforço, então eu vou colocar aqui de esforço por hipermobilidade uretral. Eu vou colocar de uma forma resumida o que já foi feito com ela até o momento. Então vamos pensar que essa paciente em específico, eu estou acompanhando ela porque ela tem incontinência urinária, e eu acabei indicando para ela um tratamento com fisioterapia pélvica, né? Então vou colocar lá, tá? Sendo manejada apenas com fisioterapia pélvica, né? De preferência, se eu souber qual a modalidade, né? Então, por exemplo, vou colocar aqui entre parênteses treinamento de assoalho pélvico. E aí eu vou descrever, né, na sequência, o que aconteceu com ela, como ela está, perfeito? Estou sendo manejada apenas com fisioterapia pélvica, no momento apresentando-se assintomática, relatando melhora completa dos sintomas. Se ela me contar uma nova queixa, se ela me contar uma outra nuance, vou descrever na sequência. Mas vejam a diferença, né? Se é um paciente de primeira consulta, eu começo pelo motivo do encaminhamento ou queixa principal, e aí eu destrincho aquela queixa na sequência, que é o que eu colocaria na história mórbida atual. Se ela é um paciente retornando, né, eu vou primeiro contextualizar o que ela está fazendo aqui no ambulatório, por que a gente está seguindo essa paciente, o que já foi feito com ela na sequência, e depois como ela está atualmente, certo? Isso é importante, uma coisa que eu percebo bastante frequentemente nos alunos, é que os alunos esquecem de dar o contexto, né? Então, às vezes a pessoa começa por aqui, ó, né? No momento, apresentando a sintomática, relata a melhora completa dos exames, ou às vezes coloca apenas assim, né? O paciente retorna para mostrar exames. Veja que dessa forma fica uma incógnita, o que essa paciente está fazendo aqui, né? O que eu fiz com ela na última consulta, por que eu pedi esses exames? Então a contextualização, ela é sempre importante no caso de retorno, e a gente inicia o S justamente relatando, né, o motivo pelo qual o paciente veio, o que nós estamos fazendo com ela. Na sequência, a gente vai abrir mais uma hashtag e a letra O. Esse O, né, é de objetivo. Então aqui é tudo que for dado objetivo, né? Então, no geral, eu começo
descrevendo o estado geral da paciente, né? Posso usar aqui siglas sem nenhum problema, então vou descrever lá, por exemplo, paciente em bom estado geral, corada, hidratada, eupneica, anictérica, lúcida e orientada em tempo e espaço, ou eventualmente posso colocar aqui, né, paciente com Glasgow 15, certo? Na sequência, os sinais vitais, né? Então eu vou descrever aqui um por um os que são importantes. Fundamental a gente saber peso, né? Descrever o peso, por exemplo, aqui vamos pensar 70 quilos, né? Sempre colocar a unidade de referência, certo? Não esquecer da unidade. A altura da paciente, então no caso ela tem 170 centímetros, né? Ela poderia colocar em metros também. Na sequência, vou calcular o IMC, o índice de massa corpórea. Esse é um parâmetro que não demanda unidade de referência, né? Na sequência, eu vou descrever também circunferência abdominal. Posso usar a sigla CA em centímetros, né? Essa é uma informação que eu coloquei por primeiro, porque são informações ultra importantes. A gente usa com frequência em ginecologia essas informações, né? Lembrando que o IMC, muitas vezes, quando alterado, ele é um fator de risco também para tromboembolismo. A circunferência abdominal acaba sendo importante para a gente avaliar, por exemplo, critério clínico para síndrome metabólica. Ela é um fator de risco, né? No caso, como a gente está citando aqui, de incontinência urinária de esforço. Então, essa informação não pode faltar no prontuário. E depois eu vou descrever os outros sinais vitais, né? Então, frequência cardíaca em batimentos por minuto. Vou descrever a pressão arterial em milímetros de mercúrio. Vou descrever a frequência respiratória, né, em movimentos por minuto. Vou descrever a temperatura axilar, né, em graus Celsius. Que mais que faltou aqui? Eventualmente, se eu tiver um oxímetro disponível, né, vou colocar aqui a saturação de O2, né, em percentuais, perfeito. Assim por diante, tá? No geral, eu peço sempre que todos esses sinais vitais sejam sempre descritos no prontuário. Na sequência, eu vou descrever então o exame segmentar, né? Então, eu vou colocar lá, por exemplo, cabeça e pescoço, né? Na sequência, eu vou descrever os achados. O exame de abdômen, né? Vou descrever os achados. O exame de extremidades, né? Vou descrever o exame de extremidades. A avaliação do precórdio, né? Vou descrever os achados e assim por diante no exame segmentar. Na sequência, nós vamos deixar no espaço para o exame ginecológico, né? E aí eu peço sempre que vocês coloquem a data do exame, tá? Com alguma frequência, a gente precisa fazer comparativos de exames e, no geral, né, ter a data me permite ali um acesso rápido a quando o exame anterior for feito. No geral, eu vou descrever primeiro então a inspeção genital externa, né? Depois eu vou escrever detalhes do exame especular. Depois, por último, eu vou descrever exame de toque bimanual, né? Caso eu execute exames acessórios, né? Por exemplo, fiz o teste de Buney, que é um teste que ajuda a avaliar a permobilidade uretral, vou descrever na sequência lá, né? Teste de Buney, assim, assado, certo? Se eu tiver a minha mão, né, um equipamento de ultrassom, eu de repente posso também descrever achados, né? Ultrassom transvaginal, observei útero, né, medindo tanto, portanto, e assim por diante. Joia? O objetivo, pessoal, de descrever dessa forma, né? Eu começo então descrevendo tudo o que é avaliação clínica, lembrando do ditado, a clínica é soberana, então eu nunca vou colocar exames complementares antes da minha avaliação de exame físico. Na sequência, aí sim eu vou descrever tudo o que for exame complementar. E aí lembrando para vocês, o que for exame complementar para rastrear, ou seja, eu não estou pedindo um exame para finalidade diagnóstica, eu estou executando um exame na população geral com a intenção de encontrar doenças. Então, o que é de rastreamento eu vou colocar no meu cabeçalho, certo? Demais exames que forem propedêuticos para diagnóstico eu vou colocar aqui. Então, por exemplo, o meu paciente fez um ultrassom transvaginal, né? Ela fez o ultrassom transvaginal, foi em fevereiro de 2025. Vou descrever os achados, né?
achados objetivos do ultrassom transvaginal que sempre devem ser descritos: o volume do útero em centímetros cúbicos, né, ou em ml, a espessura do endométrio, né, em milímetros, o volume do ovário direito, né, em centímetros cúbicos ou em ml, o ovário esquerdo, né, volume dele em centímetros cúbicos ou em ml, e depois eu vou descrever achados, né, caso o exame tenha sido normal, sem anormalidades, eu vou descrever todas essas medidas objetivas e depois vou colocar lá, né, exame dentro da normalidade, por exemplo, né? Caso a minha paciente tenha feito outros exames, como por exemplo realizou um estudo urodinâmico, eu vou colocar lá entre parênteses a data dele, né? Na sequência eu vou descrever o resultado do exame e assim por diante. Tudo que for exame complementar, depois do exame físico, eu vou colocá-los aqui no O, desde que eles sejam exames com finalidade de diagnóstico. Tudo que for para rastrear, relembro para vocês, vai na parte final do nosso cabeçalho, certo? Pois bem, terminando então o trabalho de registro, vejam vocês que até esse momento da nossa consulta, tudo foi coleta de dado, né? O cabeçalho é principalmente coleta de dado de histórico, o S é o equivalente à queixa principal, história mórbida atual, o objetivo é o que se refere a exame físico e exames complementares para diagnóstico. Próximo passo do nosso trabalho, iremos abrir uma nova hashtag letra A, que quer dizer análises. Então, análises é tudo que for hipótese diagnóstica, é tudo o que for diagnóstico já afirmado. Na falta de uma hipótese ou de um diagnóstico, né? Vamos supor que eu ainda não estou em dúvida, não descobri o que minha paciente tem, eu posso colocar um sintoma. Vamos supor, por exemplo, que minha paciente tem uma cefaleia, que show para mim ao longo da consulta de cefaleia, eu não consegui fechar o diagnóstico dela, nem sequer gerar uma suspeita, então eu posso colocar lá, né, cefaleia a esclarecer, por exemplo, né, só para que eu lembre de dar uma atenção para esta situação, tá? Então, no caso hipotético aqui da nossa paciente, eu gosto de começar primeiro pelos diagnósticos clínicos, então vou colocar lá que ela tem hipertensão arterial, ela tem diabetes mellitus tipo 2, ela tem hipotireoidismo. Posso de repente, como eu vejo que ela tem uma circunferência abdominal elevada, né? Eu posso de repente colocar também entre parênteses aqui síndrome metabólica, se for o caso, né? Ou poderia, em vez de dar esses diagnósticos mais aumento da circunferência abdominal, poderia escrever síndrome metabólica no lugar, tá? Na sequência, né? A nossa paciente também, a gente observou na história dela que ela então tem uma incontinência urinária de esforço, né? Então eu vou colocar lá de novo, na minha hipótese, incontinência urinária de esforço. Certo? Pessoal, cada diagnóstico que a gente der é importante que a gente coloque aqui, mesmo que a gente esteja repetindo coisas que já estão lá no nosso cabeçalho. Porque, pessoal, o objetivo, como o nosso próximo passo de trabalho é plano, né? É o que nós faremos com as análises que a gente deu. É interessante o reforço, repetir aquilo para que nós não esqueçamos de abordar nenhum diagnóstico, nenhum aspecto da consulta, né? Então, no plano é onde eu vou relatar tudo o que for plano, certo? Retorno do paciente, em quanto tempo ela retornará no ambulatório, alterei dose de medicamento, instituí um medicamento novo, né? Então vamos pensar aqui, por exemplo, que em relação à hipertensão arterial ou diabetes mellitus tipo 2 e ao hipotireoidismo, ela esteja compensada e esteja acompanhando com um colega da área, né, de clínica. Não é do escopo do meu trabalho, né, eu intervir nesse tipo de coisa, não vou mexer no trabalho do meu colega, então não vou tomar nenhuma atitude em relação a isso. Mas em relação à incontinência urinária de esforço, né, como o paciente está assintomática com fisioterapia, eu vou escrever lá, né, como o paciente permanece com sintomas compensados, mantenho tratamento com fisioterapia pélvica, a modalidade de treinamento de assoalho pélvico.
Vou colocar a frequência, né, que eu quero que ela faça 2 vezes por semana, né? Caso eu tenha tomado alguma outra medida, vamos supor que nós também ao longo da consulta identificamos uma síndrome geniturinária, né? O paciente nos traz queixas, a avaliação física ginecológica é suspeita, então eu vou colocar lá, né, no meu diagnóstico síndrome geniturinária. E aí, como é que eu vou abordar isso? Eu vou prescrever para ela, né? Prescrevo estriol 1% gel vaginal, um aplicador vaginal à noite, toda segunda, quarta e sextas-feiras por 3 meses. Se eu der orientações adicionais, eu também vou registrar aqui, né? Oriento também aplicação de fina camada sobre a vulva. Se eu der alguma orientação de sinal de alerta, eu vou colocar isso por escrito na receita e também vou colocar aqui, né? Oriento em caso de sangramento vaginal, suspender o medicamento, procurar atendimento médico o mais breve possível. Vou colocar, caso eu tenha pedido algum exame para ela, né? Vamos supor que eu pedi para ela repetir o ultrassom transvaginal, também vou colocar aqui, né? Solicito ultrassom transvaginal para reavaliação do volume uterino, né? E vou colocar alguma informação de retorno, né? Solicito retorno ambulatorial em 6 semanas, em 6 meses, por exemplo, tá? No final, pessoal, como estamos no ambulatório de universidade, né, nós vamos registrar sempre o nome dos acadêmicos, né? E por último, tá? O meu nome, embora, né, o meu nome não seja tão importante, porque quando vocês utilizarem o sistema, ele já vai registrado automaticamente, então todo mundo já sabe que a paciente está sendo supervisionada por mim, tá? Esses detalhes, então, pessoal, espero que tenha ficado claro para vocês o porquê de cada coisa. Tudo tem um motivo. Essa forma de prontuário, como eu não me canso de dizer para vocês, eu não desenvolvi eu mesmo, né? Eu fui pegando detalhes dos locais por onde eu trabalhei, por onde eu passei, formas de trabalho que outros colegas faziam, e acabei achando essa forma de trabalhar uma forma enxuta, que serve como uma luva para a minha especialidade em específico. Não pode ser aplicada dessa mesma forma exatamente a outras especialidades. E se você estiver fazendo uma avaliação como um médico generalista, ela omite várias informações que podem ser importantes. Às vezes os alunos me perguntam se eu não uso mais aquela anamnese tradicional, né, identificação, queixa principal, história mórbida atual, história mórbida pregressa. Em situações de internação hospitalar, eu ainda acredito que aquela forma de anamnese, principalmente para a admissão do paciente, ela é mais interessante porque ela é mais detalhada, ela não deixa escapar, às vezes, nenhuma vírgula do caso do paciente. Essa forma ela é mais enxuta, ela se aplica bem à nossa realidade do ambulatório, já que ela é prática, somente as informações que são informações mais relevantes para o caso, de forma que a gente tenha também agilidade, mas sem esquecer, né, sem deixar passar detalhes despercebidos, perfeito? Caso você tenha alguma dúvida sobre como realizar o exame, a avaliação, né, o registro em prontuário, você pode mandar as dúvidas no nosso grupo de WhatsApp, perfeito, que eu responderei com a maior diligência. Muito obrigado a vocês pela atenção, espero que o vídeo tenha sido útil para explicar um pouquinho o porquê que nós fazemos dessa forma no ambulatório. Um grande abraço a todos e uma ótima semana.